Solicito, então, à redatora que faça a leitura do projeto de resolução que está para votação. Foi, ela assinou, presidente. Projeto de emenda à resolução do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos. Acrescenta no quadro demonstrativo da resolução 002/2003, alterada pela resolução normativa número 002/2017, calendário de obrigações dos gestores públicos, prazo para o encaminhamento dos atos de concessões de aposentadorias, transferência para a reserva remunerada, disponibilidade, reformas e pensões, bem como atualiza a nomenclatura do Fundeb. Em votação, conselheiro Otávio, que apresenta. Conselheiro Fernando. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. A discussão. De acordo, senhor presidente. A discussão da votação. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhora presidente. Aprovada. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público em querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos alguns processos com relação à aplicação de multa e farei em lista. Processo TC 10.181 corresponde à Prefeitura do município de Geraldo Ponciano, gestão do senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, no encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Os autos foram ao Ministério Público, que opinou pelo não acolhimento da defesa. Processo TC 6930 de 2011. Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Arapiraca, gestão do senhor Severino Lúcio da Silva, no encaminhamento do balancete do mês de março de 2011. Os autos também foram ao Ministério Público, que opinou pelo não acolhimento da defesa prévia. E o processo TC 17008 de 2013, que é do Fundo Municipal de Saúde de Geraldo Ponciano, gestão de Arusca Kelly Gondim Magalhães, que não encaminhou a sexta remessa do SICAP, correspondente aos meses de novembro e dezembro. Os autos foram ao Ministério Público, que, através do parecer 2881, também opinou pela insubsistência da defesa. Em todos os três casos, eu estou votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, valor mínimo. B, da ciência aos gestores mencionados das presentes deliberações, para que, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito julgado do presente acordo, ele possa fazer o pagamento da multa. Da remessa dos mesmos à diretoria do Funcontas e D, alertar o gestor que não pagamento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Deixa eu ver isso. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nos três processos ora relatados, houve tramitação pelo Ministério Público em virtude de ter sido apresentada defesa pelos gestores responsáveis. Entretanto, o Ministério Público considerou as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Excelência, seu esclarecimento, que eu estava aqui intertido para não cometer o mesmo equívoco. Excelência, Excelência está seguindo na aplicação da sanção. Sua Excelência, obrigado. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente.
Conselheiro Anselmo. De acordo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Relator, senhora presidente. Aprovados. E tenho também agora 3 processos referentes à prescrição, sobre prescrição. Processo TC 15355, do gestor da Câmara Municipal de Garcia, senhor Pedro Paulo de Albuquerque Brandão, referente aos balancetes de 2010, e nos processos TC 15355. Os processos de aplicação de multa foi realizado em 29 de novembro de 2010 e foi expedido o ofício no processo 1268, sem presença do AR nos autos. O processo evoluiu ao Ministério Público, que através do parecer, Ministério Público de Contas, que através do parecer 7082, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição. No processo 10.532 de 2011, do gestor do Sistema Penitenciário, Intendência Geral do Sistema Penitenciário, senhor Carlos Alberto Luna dos Santos, do encaminhamento do balancete de maio de 2011. Também o processo evoluiu ao Ministério Público, que através do parecer 4576, opinou pelo arquivamento do processo em razão da prescrição intercorrente nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei 9.873. E o processo TC 1186 de 2010, que é do município de Palmeira dos Índios, gestão do senhor Jaime Sampaio Calado Monteiro, de um contrato celebrado com Josias Cardoso e outras empresas. O processo foi ao Ministério Público com toda a documentação da aplicação da multa, e o Ministério Público, através do parecer 171 de 2018, opinou pelo arquivamento do processo em razão da incidência da prescrição de pretensão punitiva. Em todos esses 3 processos, eu estou votando pelo arquivamento dos mesmos do presente processo da aplicação da multa, reconhecendo a prescrição quinquenal em razão da ausência de notificação ao gestor, por analogia da Lei 9.873 e o precedente do Supremo Tribunal Federal. B. Dá ciência aos gestores mencionados desta deliberação, C. Dá remessa ao FUNCONTRAS para devidos fins, e D. Dá ciência à Corregedoria do Tribunal de Contas para as devidas providências, que é o que achar e alcançar com a parte legal. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, nesses 3 processos também houve tramitação pelo Ministério Público, que pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, seguindo já diversos precedentes dessa Corte, razão pela qual opinamos pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, em razão de manter a coerência dos meus entendimentos, que pode vir a ser mudado, apesar do equívoco cometido em processo do mesmo naipe, eu, por entender que não se aplicaria, se fosse o caso, nos casos desses procedimentos administrativos, que não é questão de se aplicar a prescrição, se fosse o caso, se aplicaria a decadência. Em razão de inexistir norma específica tratando da matéria, se aplicaria então a norma genérica geral, que seria o Código Civil, e o prazo de prescrição aí no caso, que eu entendo seria de 10 anos. Isso tudo eu estou fazendo aqui a título de argumentação. E com relação às referências utilizadas como substrato, questão da lei federal que trata do poder de polícia e mesmo do precedente do STF, no qual é utilizado este dispositivo como parâmetro para a decisão, eu aqui petulantemente entendo que não está adequado ao sistema jurídico. Por quê? Porque a lei ela trata exclusivamente de poder de polícia, e a atividade do tribunal não tem nada a ver com poder de polícia, não fiscaliza o particular, fiscaliza o gestor público. Pode até ser que de forma indireta, reflexa, se possa fiscalizar algum particular, um contratado, por exemplo. Mas, em razão disso,
eu divido desse entendimento que não seria o caso de se aplicar, que o processo deveria ter o prosseguimento. Sem falar na questão também de eu não conseguir vislumbrar pelo voto se realmente começou-se o prazo para esta prescrição e nem se houve questões de suspensão ou de interrupção de tal prazo, e que aí esse tempo ainda se perduraria ainda mais na instituição processual, em razão desses fundamentos que me agora vem aqui à mente. Eu tenho um voto mais elaborado, mas que agora vem à mente, eu divido do relator quanto aos encaminhamentos dados. Conselheiro Fernando. Acompanhe o relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual acompanho o relator, votando pelo arquivamento. Conselheiro substituto Dr. Sérgio. Voto com o relator, senhora presidente. Aprovado com a divergência, que se consta a divergência do conselheiro Anselmo. Sem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, seus conselheiros, doutor Enio, órgão do Ministério Público. Eu tenho a relatar alguns processos também, acho que são 10 processos, total de 10 processos, todos eles também tratam de multa, de aplicação de multa, que é descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC 1702 de 2015, a sancionária é a senhora Roberta da Costa Mainá Vieira, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. O segundo processo, TC número 1701 de 2015, a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja, gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP 2014. O terceiro processo, TC número 1699 de 2015, a sancionária é a senhora Edna Tomás Neto, ex-gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, pelo não envio do prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 1693 de 2015, a senhora Erivone Aparecida de Carvalho, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. O quinto processo, TC de número 1673 de 2015, ao senhor Geraldo Justino da Silva Filho, gestor do Fundo Municipal de Previdência Social de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. O processo TC de número 1692 de 2015, a multa à senhora Maria Isabel Cabral Ernesto Bezerro, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Penedo, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. Processo TC número 1672 de 2015, o senhor Diego Teles Gonçalves, ex-gestor do Instituto Municipal de Previdência Social de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. Processo TC de número 15713 de 2014. Multa ao senhor Pedro Tavares da Silva Neto, ex-gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo TC número 1703 de 2015. A senhora Jéssica Cleide da Costa, gestora do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. E, por último, o processo TC de número 1698 de 2015, a senhora Gisela Luiz Araújo Ferreira, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2014. Os ex-gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Desta forma, eu voto pela aplicação de multa de Sempfals aos ex-gestores aqui citados,
pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento destas deliberações e alertar os ex-gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Com Otávio. a relatora. Aprovados. Com o relator. Senhora presidente, esgotada a minha pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficiais da Corte de Contas. Excelência, primeiramente, trago um processo de verificação de legalidade da gestão. É aqui um contrato firmado no município de Poço das Trincheiras com a empresa FDM Costa Produções e Eventos ME, cujo objeto foi a promoção de um show artístico com apresentação da banda Amores do Arrocha, na data de 20 de março de 2013, e com apresentação de França dos Teclados, nos dias 9 e 16 de março do mesmo ano, no valor global de R$10 mil, pagos observando aí as cláusulas contratuais. Desculpa, faltou dizer o número do processo. Tá, processo 15457 de 2013. Tá? Aqui lembrado pelo conselheiro Sérgio, desculpe. O Ministério Público e também o Gabinete dos Auditores, aqui representado pelo doutor Alberto, levantaram aqui algumas irregularidades em razão da contratação que foi feita, utilizando-se a contratação direta fundada nos requisitos do artigo 25, os quais não aparecem muito claro no processo, no procedimento que foi enviado. Em função disso, sugerem que se ouça o gestor para que se manifeste a respeito, inclusive encaminhando a documentação porventura existente obrigatória de encaminhamento ao tribunal. Assim o faço também com relação ao atual gestor, para que, detendo as informações, as encaminhe no mesmo prazo, que é de praxe do tribunal de 15 dias, alertar os gestores que a manifestação ela é facultativa, mas o envio da documentação obrigatória o não envio pode ocasionar o sancionamento em virtude de descumprimento de decisão desta Corte. Subrestar o processo no gabinete do relator para acompanhamento do deslinde do que trago aqui para a votação, da publicidade à decisão, e aqui já há também manifestação no seguinte sentido, que se o gestor permanecer inerte ou a documentação encaminhada, de certa forma, não detiver o poder, né, de alteração do que foi aqui já disposto, que no mérito se julgue pela irregularidade da contratação e demais consequências. É como voto, senhora presidente, quanto a este processo. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público apontou algumas irregularidades na análise da presente contratação, mas tendo em vista que no momento processual está sendo feita apenas a citação do gestor para apresentar sua defesa, eu vou deixar para entrar no mérito do parecer após a defesa apresentada, ou caso não seja apresentada a defesa, quando o processo for pautado para julgamento. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado.
Senhora presidente, trago processos de sancionamento, processos aqui ditos com contas, envolvendo alguns municípios, dos quais passo a relatar. Vou fazê-lo de forma mais simples, qualquer dúvida eu presto os devidos esclarecimentos. Foi aplicada a sanção à gestora do Fundo Municipal de Saúde no processo 11.034 de 2017, pelo não encaminhamento no prazo correto da primeira remessa SICAP 2017. Trago a sanção piso base de 100 UPFAUS e, neste caso, a gestora, apesar de notificada, não apresentou defesa. Eu queria até o acompanhamento aí do Ministério Público, se passar alguma, me avise eventual defesa. Também a gestora da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, a primeira era da gestora do Fundo Municipal de Saúde de Batalha. O segundo é da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, no processo 2326 de 2017, pelo não encaminhamento no prazo devido da quarta remessa SICAP de 2016. Também trago sancionamento em 100 UPFAUS, que é o mínimo, processo também sem defesa. Trago também sanção à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Cajueiro, no processo 945 de 2017, pelo não encaminhamento no prazo devido da segunda remessa SICAP de 2016, cuja sanção de 100 UPFAUS é a mínima, também processo sem defesa. No processo 6704 de 2013, sanção ao prefeito de Igreja Nova, pelo não envio no prazo do contrato com a empresa Associação dos Produtores do Povoado de Genipapo. Aqui, o valor também é 100 UPFAUS. Neste caso, houve apresentação de uma defesa e consta que foi considerada insubsistente pelo órgão ministerial. Da mesma forma, com defesa também considerada insubsistente, no processo 14319 de 2005, trago sanção ao gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Pão de Açúcar, pelo não encaminhamento do contrato com um minutinho, excelência, que aparentemente aqui é o mesmo objeto e eu estou achando estranho. Serviço Autônomo de Água não encaminhar um contrato com a associação, a mesma associação de produtores do povoado de Genipapo. Permitam-me só aqui me certificar. Embora aqui possa ter ocorrido algum contrato de fornecimento, né, de água, de... Isso aqui é um equívoco na minha relatoria. Na verdade, o processo 1439 de 2015 é, de fato, um sancionamento com defesa insubsistente, mas o objeto aqui é o não envio no prazo devido da quarta remessa do SICAP do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Pão de Açúcar, e não a questão de envio de contrato com produtores. A razão é essa, não encaminhamento de informações para o SICAP. Apresentado defesa, esta foi considerada insubsistente. Por último, no processo 12.023 de 2012, aqui quero chamar a atenção da minha assessoria. E nesses dois últimos processos, a informação está a mesma, eu acredito que não seja a mesma. Como eu acredito, vou agora me certificar que não é mesmo. No processo 12.023 de 2012,
trago sanção ao prefeito de Taquarana pelo não envio, no prazo hábil, do contrato com a empresa Cavalcante Moura Engenharia Limitada. Trago sanção no seu patamar mínimo de 100 PFAUs, e aqui também temos uma defesa, mas esta foi considerada insubsistente, e este último processo, doutor Rodrigo, Vossa Excelência funcionou como integrante do Ministério Público. Qual seria o número, senhor? O número 12023 de 2012. Eu peço só um pouquinho para fazer verificação, que nos outros processos Vossa Excelência também não atuou, porque a informação pode estar aqui equivocada no meu resumo. Foi apenas No processo, apenas esse, doutor Enio? Perfeito, então. Sendo assim, Excelência, esses são os meus votos quanto à questão da aplicação das sanções em contas. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, com relação aos processos 11.034/2017, 23, 26 2017, 945 2017, os autos não tramitaram pelo Ministério Público, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. O processo 6704 de 2013 e 14319 de 2015, os gestores apresentaram defesa, os autos foram ao Ministério Público. Entretanto, consideramos as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em relação ao último processo 12023 de 2012, processo também houve apresentação de defesa, tramitou pelo Ministério Público e nesse funcionou como procurador à época o então conselheiro Rodrigo Siqueira, e nesse processo o Ministério Público, acolhendo os argumentos trazidos pelo gestor, pugnou pela não aplicação da multa e, consequentemente, pelo arquivamento do processo. Em discussão os processos. Excelência. Excelência, eu queria só aqui, antes de ultimar a votação desses processos, doutor Enio, eu votei todos pela aplicação da multa, mas o doutor Enio, no último processo, é o 12023 de 2012, doutor Enio? 12023 de 2012. Eu tenho aqui no meu voto, pode ter sido um equívoco, que seguindo tramitação, o Ministério Público, através do parecer do doutor Rodrigo, posicionou-se pelo não acolhimento da defesa apresentada, mas aqui, na sequência, e consequente aplicação da multa. Deixa eu ver se tem um equívoco aqui na elaboração do meu voto, senhor. Desculpa, conselheiro, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Realmente, a conclusão do parecer, diante do exposto, opina pelo não acolhimento da defesa, pugnando pela consequente aplicação da sanção. Eu justifico meu equívoco, na verdade, na ementa, há um erro material na ementa do parecer, mas realmente, no mérito, obrigado por levantar a questão, no mérito foi pelo não acolhimento da defesa e aplicação da penalidade. Isso, acredito que a ementa não vai trazer qualquer Não traz qualquer erro material, não traz qualquer prejuízo. Mantida a aplicação da multa, Excelência. Então, em discussão, em votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, com exceção de um processo que trata de punição à secretária de, me parece que Educação do município de Cajueiro, Cajueiro. Excelência. Processo 945 de 2017, senhora Maria Eduarda Calheiros Costa. Esse processo eu me considero impedido de votar, porque foi na gestão da então prefeita Lucila Toledo. Nos demais eu acompanho
O voto do relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu me declaro impedido para votar no processo 12.023/2012. Quanto aos demais, eu acompanho o relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, trago o processo 3959 de 2008 e acredito que mais tardar daqui a 2 semanas também, acho que trarei também a julgamento o processo mais antigo que eu herdei quando assumi a vaga de conselheira, na prestação de contas, se não me falha a memória, do ano de 97. Hoje eu vou preparando o espírito de Vossas Excelências, porque sei que já devo ser arguído na votação, então eu já estou aqui anunciando que trarei um processo deste ano aí, com mais de 20 anos, não é isso? Felizmente, Excelência. Então, Excelência, eu trago o processo 3959 de 2008, é uma prestação de contas, tratos autos, de uma prestação de contas do gestor do município de Pateguara, exercício financeiro de 2007. E aqui na ementa há uma situação... Conselheiro, só para registrar aqui, porque a gente às vezes tem dificuldade de localizar, esse processo é um adiado da pauta da semana, da última terça-feira. Ok. Esse é adiado, desculpe. Eu não tenho essa informação, mas é isso mesmo. Aqui, a gestora, ela, como em outros processos também, acredito que é da minha relatoria, foi alegada a prescrição do poder do tribunal, não de julgar, mas de elaborar seu parecer prévio em função do ano e do momento que nós estamos trazendo. Para isso que eu vou chegar lá, os autos se referem ao exercício de 2007, que foi protocolado no ofício número PC 7 de 2008. Os autos foram encaminhados à DEFAFOM, que, mediante o relatório 52 de 2009, constatara o não encaminhamento de extrato bancário da conta AMA/CEAL, para mim também é estranho, AMA/CEAL, bem como o descumprimento do limite mínimo de 25% em educação. Todavia, com tudo isso, concluída pela regularidade das contas apresentadas. É o que consta do relatório técnico. Aqui, à época, teve participação da Procuradoria, quando atuava em processos fins do tribunal, mas corrigido com a presença dos atores competentes, Ministério Público e a Turma da Corte, para neles participarem, também constatou a irregularidade do não cumprimento do percentual de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. O processo no gabinete foi feita uma nova análise e na sessão do dia 14 de março de 2017, através de decisão deste pleno, publicada em 24 de março, converteu-se o julgamento em diligência para que a gestora, querendo apresentar-se os esclarecimentos justificativos e remeter-se a documentação solicitada, no caso, obrigatória naquele prazo de 15 dias. O presidente encaminhou a cópia da decisão, sendo a gestora efetivamente notificada em 13 de junho de 2017. A interessada solicitada a prorrogação de prazo, processo 89/2017, para atender a diligência. Logo, na sessão de 14 de julho de 2017, o Pleno concedeu mais 15 dias para que a gestora assim agisse. Na sessão de 19 de setembro de 2017, já tendo transcorrido
cerca de 2 meses do último prazo concedido, o Pleno decidiu sancionar a gestora, pois a interessada não apresentou mais nenhuma manifestação ou remeteu os documentos e informações solicitados, dando-se ainda mais 5 dias improrrogáveis para que assim o fizesse. As folhas 279 dos autos consta que a gestora também foi regularmente notificada no dia 30 do mesmo mês e ano, porém permaneceu inerte. E também fora com aviso que, se assim fizesse, o processo poderia ser levado à deliberação no estado em que se encontrar. E assim estamos fazendo. No dia 13 de março, 13 de novembro de 2017, o atual gestor protocolou no tribunal, através do processo 16.406 de 2017, parte da documentação solicitada. No instrumento, o gestor também pede mais prazo devido à dificuldade, né, de localizar os demais documentos. Também o que foi deferido pelo Pleno. Consta nos autos que em 20 de dezembro houve notificação, mas que até a presente data não teve mais nenhuma manifestação ou encaminhamento por parte desse gestor. Também a informação que não foi realizada a auditoria, conhecida entre nós como inspeção in loco, no município referente àquele ano. Na questão das minhas razões de convencimento, senhores, eu entro aqui numa preliminar, que é a questão da prescrição do poder potestativo, do poder jurídico do Tribunal Constitucional, doutor Rodrigo, de emitir parecer prévio. Aqui cito o artigo 71 constitucional. Só por isso já estaria afastada a questão da prescrição. Eu vou aqui, Vossa Excelência conhece meu posicionamento a respeito, e, apesar de repetitivo, vou aqui tentar ser o mais rápido. Eu trago aqui que convém apontar que a atuação dos tribunais de contas, a emissão de parecer prévio nos processos de prestação de contas, no exercício do controle externo, em auxílio às casas legislativas correspondentes, nos termos do artigo 71 e do artigo 36 da Constituição Estadual de 89, revela-se um exercício legítimo de direito potestativo, poder jurídico, ou seja, um poder-dever de atuar em situações incertas nas suas competências aqui constitucionais. Ainda mais porque o parecer prévio, na persecução da verdade real, aqui alargando a importância, em eventual descoberta de prejuízo ao erário, pode ensejar, consequentemente, a potencial ação de ressarcimento, inclusive esta gozando de imprescritibilidade. Ou seja, pela teoria dos poderes implícitos, seria um instrumento a poder dar as informações ou competências para essa possibilidade de se buscar a reparação do dano ao erário, aqui no caso municipal. Em que pese haver o uso discriminado, por vezes indevidos, dos conceitos dos institutos, prescrição e decadência, cabe esclarecer que, consoante o posicionamento do Pleno desta Corte de Contas, e aqui trago os processos especificamente de prestação de contas e inspeção in loco, não trago nenhum processo quanto à questão de aplicação de sanção. Processos 13852 de 2011 e 1171 de 2000, que tratam respectivamente da auditoria, inspeção in loco em Flecheiras e da prestação de contas de governo de Santana do Ipanema, nas suas plenárias de 9 de dezembro de 2014 e o outro, o 8 de fevereiro deste ano, publicado respectivamente no Diário 12 de dezembro de 2014 e 9 de fevereiro de 2018. E no qual forte em doutrina especializada, que eu entendo que são poucos que mais escrevem corretamente, também, doutor Enio, petulantemente falando sobre direito administrativo, sobretudo voltado ao controle externo, matéria do Tribunal de Contas, controle externo, quer nacional, quer a nível global. Outra doutrina especializada do Massal Justo Filho, quanto à natureza decadencial da chamada prescrição administrativa, também estirados na aplicabilidade
mutatis mutandis, das regras postas por Agnello, naquele artigo científico, Critérios para distinguir decadência e prescrição, onde ele diz que tem 3 tipos de ações, umas que são imprescritíveis, outras que sofrem prescrições e uma terceira que é matéria decadencial. Isso você já discutimos bastante isso aqui no pleno. No final, compreende-se que os processos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Contas, no exercício do seu poder jurídico, desse direito potestativo, competente, constitucional, incluindo aqueles destinados à busca da verdade real e ressarcimento a eventual dano ao erário, assim como a própria missão de parecer prévio, poderiam compatibilizar-se com o Instituto da Decadência, o qual, ao nosso sentir, ainda careceria de previsão legal específicas, definindo balizas, aplicações, prazos, etc., tendo em vista, inclusive, a competência legislativa para tratar deste e daquele outro instituto, embora se possa buscar parâmetros para atuar. Sei disso que o prazo decadencial existe para compelir o titular desse direito poder agir, entretanto, só se consuma pela inércia do titular e pelo transcurso em habeas do prazo previsto para tal ação, para tal exercício desse direito, bem como ele é obstado quando começa a exercê-lo. E aí não se fala mais de prescrição e nem de decadência. A não ser que se queira adotar os conceitos de prescrição intercorrente, decadência intercorrente, mas é algo que não devidamente posto no nosso ordenamento jurídico. Que, uma vez exercido, estaria protegido pelo escudo da perpetuidade e imprescritibilidade, acaso inexistente o referido arcabouço legal a dar-lhe os contornos. Pelo exposto, neste caso, acredito não se falar em prescrição da apreciação de prestação de contas pelo tribunal, que, em verdade, numa comparação até rasa, goza inclusive de prazo impróprio para emissão do parecer prévio, semelhante a contido em outras esferas de atuação e julgamento, pois há efetivo exercício de poder jurídico, direito potestativo, consoante sua missão constitucional, o qual, ante a potencial natureza decadencial, a ausência de prazo legal, não sofre descaracterização pelo decurso do tempo, ainda mais a questão do prazo impróprio aqui, forte nisso. Assim como também não configura ato desprovido de legalidade e, tendo a Corte de Contas agido no sentido de cumprir o seu mundo constitucional, reconhecidamente, ainda que dilatado no tempo, apenas corrobora o exercício do seu poder-dever e a inaplicação por derradeiro do próprio Instituto da Decadência. Em resumo, como o tribunal começou a exercer, não se aplicaria nem prescrição e nem decadência. Assim, superadas as questões preliminares, respeitando a opinião, inclusive a concordância dos colegas, mas por outros fundamentos, evidentemente, passo à análise meritória do mérito. Os instrumentos de planejamento e programação, aqui tido especificamente o PPA de 2006 a 2009 e a LDO para 2007, eles não foram enviados ao Tribunal de Contas. Embora o gestor atual tenha encaminhado o PPA, a LDO e também a LOA, em atenção à decisão da Corte de Contas proferida em 14 de março de 2017. O PPA para o quadriênio 2006-2009, especificamente seu anexo 1, receita por categoria econômica, estima as receitas para o respectivo período de abrangência. No entanto, quanto ao exercício em análise, 2007, não foi possível verificar o valor estimado, visto que o total geral da receita constante do referido anexo encontra-se ilegível. A LDO para 2007, em seu artigo 44, informa que, em atendimento ao disposto no inciso 3º, artigo 63 da LRF, apresentamos os anexos de metas fiscais. No entanto, os referidos anexos não foram remetidos juntos à LDO, fato que, em tese, assim como no encaminhamento inicial pela gestora responsável dos instrumentos de planejamento de gestão, no encaminhamento desses anexos caracteriza não cumprimento dos normativos da Casa, assim como contraria ou quadra com a
com a infração administrativa prevista no artigo 5º, inciso 2º, da Lei 10.028, que é processada e julgada por esta Corte de Contas, além de impossibilitar, excelências, em certa medida, a análise da gestão fiscal do município. A LOA para 2007 estima a receita e fixa a despesa no montante de R$ 18.800.000. No artigo 4º, já vem autorização para que o Executivo possa abrir créditos adicionais do tipo suplementar até o limite de 30% da despesa fixada, que daria um montante de R$ 5.600.000. No mês de outubro de 2007, houve aprovação de outra lei, a 93 de 2007, que permitira o chefe do Executivo abrir créditos suplementares, também suplementares, até o teto, o limite de 60% do orçamento de 2007, o que era 30, dobrou para 60. A receita realizada pela municipalidade foi de R$ 25.470.000. Houve uma previsão e a receita aqui foi de forma até considerável maior do que a previsão. E a despesa executada, 26 milhões, maior do que foi arrecadado, resultando do déficit orçamentário na ordem de quase R$ 800.000. Situação que, a nosso sentir, afronta, de certa forma, o artigo 48, a linha B da Lei Federal 4320, o qual estabelece que, na medida do possível, deve se manter o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria e também aquela questão quanto ao equilíbrio das contas públicas, previstas no artigo 1º, base da filosofia da própria lei, para a primeira lei complementar 101 de 2000. Devido à ausência dos anexos de metas fiscais, não foi possível verificar as metas estabelecidas para o período, nem eventual riscos fiscais em razão da não presença desses demonstrativos na LDO. Na LOA, a previsão para créditos adicionais do título suplementar foi de 30% da despesa, o que vigorou até 14 de outubro de 2007. No entanto, os créditos abertos já nesse período, vamos dizer assim, de janeiro até 14 de outubro, já tinham ultrapassado a autorização legal, em cerca de 14%. Ou seja, houve abertura de crédito suplementar sem um devido substrato legal. Conduta essa que caracteriza várias situações, autoridade, responsabilidade e até eventual conduta prevista no artigo 359-D do Decreto-Lei 2848 de 40. Em 15 de outubro de 2007, sancionada a lei que aumentou o limite para 60%, que ainda assim o valor dos créditos abertos ultrapassariam em 25% o limite autorizado, de uma forma ou de outra, a essa ultrapassagem, essa abertura sem substrato legal. Foram abertos no ano de 2007, créditos adicionais do tipo especial, no montante de R$ 1.600.000, mediante utilização específicas nas leis 89 e 91 de 2007, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação. Os decretos do Poder Executivo não detalharam as rubricas que originaram esse tal excesso de arrecadação, cerca de R$ 7.500.000, utilizado como fonte de recurso para a abertura dos créditos, tanto suplementares quanto especiais em 2007. Situação que compromete a transparência das informações registradas e impossibilita até a efetiva análise da utilização correta de tais recursos. Levando-se em consideração a diferença entre o que foi arrecadado com o que foi orçado, o município disporia apenas de excesso de arrecadação de R$ 6.600.000, embora pela soma aqui chegaria os decretos a R$ 7.566.000, o que consta os dados dos demonstrativos postos. Logo, cerca de quase 1 milhão de créditos foram abertos sem recurso disponível. E ainda que considere
eventual equívoco no decreto, ainda assim, esta fonte de excesso de arrecadação não veio justificada, pelo menos quanto esse valor de 7.500.000. Após os dispêndios realizados pela municipalidade, o saldo para esse seguinte totalizou 4.700.000, representado por R$ 76,00 em caixa, 4.719.000, cujos valores em bancos, mas cujos valores não foram devidamente comprovados em virtude da ausência de 21 extratos bancários, conforme aquela listagem. Fundef 60, Fundef 40, PEJA, PENAI, PDDE, PNTE, MEPB, Alfabsol, Rede de Esgoto, Ministério da Integração, Fundo Nacional de Saúde, convênio com o Fundo Nacional, AMA, CEAL, Ibafrio, Câmara Municipal, Comunicação, FNDE, Agricultura, Convênio do Ministério das Cidades, até uma questão aqui, Matadouro também. Chama a atenção o saldo de R$ 108.000, contabilizado a título de AMA, CEAL, no termo Conferência de Caixa. Nos autos não há informações, documentos que possibilitem maiores esclarecimentos na manutenção da referida conta bancária pelo município, além da ausência do próprio Estado, como já foi abordado anteriormente. Aqui faço um registro, porque é irrisório o valor, R$ 100, mas ainda assim a legislação, a Constituição manda, né, que os recursos dos municípios devem ser depositados em instituições bancárias e não ficar no caixa municipal. A parte do realizável do balanço patrimonial, houve registro de rubrica genérica, devedores diversos, no valor de R$ 27.800. O passivo financeiro somou a importância de R$ 216.000, representado por registro a pagar em R$ 179.000 e consignações cerca de R$ 38.000. Com relação ao registro a pagar, a municipalidade deixou de observar o tratamento previsto em lei, que é a sua distinção em processado e não processado, até que se verifique o tratamento dado a eles, inclusive para a questão de disponibilidade financeira quanto a pagamento de dívidas mais urgentes. O passivo permanente alcançou R$ 1.560.000, representado por dívida fundada interna. Entretanto, os demonstrativos da dívida fundada não consta dos autos, fato que impossibilita a validação dos valores contabilizados, além de ferir o disposto no artigo 28 da Lei 4320 e da resolução interna que trata do calendário das obrigações dos gestores públicos, que devem enviar obrigatoriamente no tribunal aquele rol. Quanto aos limites constitucionais e legais, aqui, como já relatado antes, realmente houve descumprimento dos 25% em saúde, dos cálculos aqui verificados e no meu voto, pelo menos de algum tempo para cá, já trago inclusive a memória de cálculo para especificar como chegamos a esse valor. Dos 25%, só houve realmente o cumprimento de 16,57%. E o que deduzimos? Todas aquelas despesas que são carimbadas, PENAI, PENAT, QSE, PENAS, PENAP, EJA, construção e reforma de quadra poliesportiva, apoio de esporte amador, despesas desses anteriores, resultado líquido do Fundeb, complementação Fundeb, isso tudo nós excluímos, que não fazem parte da base de cálculo. Então, chegando a esse percentual apenas de 16%. Embora o relato da DEFAFON, cabe registrar, e o da Procuradoria, com base no relato da DEFAFON, chegou ao patamar de 22, 23, sendo um ou outro não cumpre os 25. As despesas próprias em ação de saúde, houve cumprimento, aqui de 19,20, e a informação mandada aqui, o cumprimento teria sido de 21,25%, inclusive no relatório da DEFAFON chegou a 16,48%, mas pelos nossos cálculos, a memória de cálculo que posta, a única redução que, pelos dados apresentados que fizemos, foi a transferência dos recursos do SUS, que não seriam básicos, que foram deduzidos, baixando de 21,65% para 19,20%. Quanto à questão do ODESO repassado pelo Legislativo, há um patamar constitucional máximo a ser observado, que é de 8%.
o que daria o valor de 513 mil que poderia ser transferido com base na receita efetivamente arrecadada do exercício anterior ao Poder Legislativo. Já